até os dias de hoje, o inimigo de nossas almas tem cegado as nações e tem levado elas a odiar Israel. E a razão disso é muito simples. Israel é a única nação que Deus escolheu para ser sua. É a única. Deus separou Israel para ser nação sacerdotal entre as nações. E é por meio de Israel, somente por meio de Israel, que Deus abençoa as outras nações da terra e opera o seu processo de salvação. É por meio de Israel que veio os oráculos de Deus para o homem. E é por meio de Israel, e é do meio de Israel que foi tirado o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Yeshua, o Filho do Deus vivo. Aquele que riscou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz, e que derrotou o diabo e seus anjos no madeiro, e sobre eles triunfou publicamente. Como está escrito em Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Obviamente, meu irmão, o diabo e seus filhos odeiam profundamente a Israel. E também aqueles que são chamados filhos de Israel. Porque veja o que está escrito em Apocalipse 12, 17. E o dragão, a serpente, o diabo, irou-se contra a mulher, que é Israel, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Yeshua. Então, aqueles que seguem, que são salvos por Yeshua e guardam os mandamentos divinos, esses são chamados por Deus filhos de Israel. E esta inimizade entre Israel e seus filhos e o diabo e seus filhos foi proclamado por Deus lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, falando com o diabo, e a mulher, falando com Israel. E entre tua descendência, os filhos do diabo, e a sua descendência, os filhos da mulher, dos santos. O filho e os filhos da mulher, Israel, te ferirão a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui ele fala de um filho da mulher, dessa mulher, que é Yeshua. Visto isso que falei, você agora vai entender o ódio da serpente, o diabo, de seus filhos contra Israel e seus filhos. E este ódio é expresso pelas nações e reinos na terra que pertencem a Satanás. Todos eles. Não foram estas mesmas nações e reinos que o diabo ofereceu a Yeshua na tentação no deserto? Veja em Mateus 4, 8, 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yeshua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então todas as nações da terra pertencem ao diabo. Agora você compreende que tem uma guerra espiritual impulsionada, estimulada pelo diabo, e essa guerra é expressa fisicamente por meio das nações? E que o diabo e seus anjos têm um ódio contra Israel e aqueles que guardam o mandamento do Senhor e têm o testemunho de Yeshua? É esta a razão da guerra do Irã, Hezbollah, Jihad Islâmica e Hamas contra Israel e contra todos aqueles que creem em Yeshua e guardam os mandamentos divinos.
O diabo quer aniquilar Israel e coloca o seu desejo no coração de seus filhos. Você pode imaginar, sempre que o diabo olha para Israel, lembra que foi derrotado na cruz. É ou não é? Deve ser terrível. E não é exatamente a Israel e os cristãos, chamados por eles de infiéis, que estes grupos querem aniquilar? É ou não é? Não era o mesmo espírito que estava em Hitler, que quis aniquilar os judeus numa, abre aspas, chamada solução final para os judeus? Fecha aspas. E aqui cabe um recado para aqueles que tentaram e tentam e vão tentar aniquilar Israel. O recado é: nunca conseguirão. Rafael, mas por que essa certeza? É só você olhar o que Deus falou a respeito de Israel lá em Jeremias 31, de 35 a 37, que diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus é ousado. Ele está dizendo que se o sol não for mais para a luz do dia e a ordenança da lua e das estrelas não servirem mais para iluminar a noite, se isso falhar, Israel deixará de ser nação diante de Deus para sempre. A pergunta é: falhou? Não. Então Israel continuará sendo nação. Nem falhará. Não é? E ele ainda vai mais, Deus é mais ousado ainda. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima. E não é isso que o homem está tentando fazer? Hein? Aí você diria: não, mas é a ciência. Mas é em busca de confrontar Deus. Ainda que eles não saibam, eles querem medir o universo, mas não vão conseguir. E nem também conseguirão medir as profundezas da terra, né? Então, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondado, né, medido, os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Isso vai acontecer? Eles vão conseguir medir o universo? O universo está em expansão e, segundo o cálculo, está aumentando a sua velocidade de expansão. Então o homem nunca medirá o universo. Então Israel nunca, jamais deixará de ser nação diante de Deus. Então ninguém conseguirá destruir Israel, não importa o seu potencial de armamento, não importa se tem bomba nuclear ou deixa de ter, ninguém na terra ou nos céus conseguirá destruir Israel. Ninguém. E também não há uma solução humana para essas perseguições e ataque a Israel. Ninguém vai conseguir resolver. Muita gente está dizendo a ONU não vale nada, a ONU isso, a ONU aquilo. A ONU não vai conseguir resolver essa questão. Você acha que os Estados Unidos, os presidentes americanos, não tinham boa vontade para resolver essa questão? Não tinham, mas conseguiram. Você vê que Netanyahu estava começando a alinhavar paz com os países árabes. Conseguiu? Parece que vai conseguir e não consegue. Porque isso, meu irmão, não está no nível humano conseguir. Ainda que o mundo apresente os seus especialistas, eu vi aparecer um monte de especialista na televisão. Cada um com uma razão mais bonita que a outra. Mas ninguém consegue solucionar esse problema. E eles estão cheios de boa vontade, ninguém está criticando eles para resolver esse problema. Só será resolvido de fato quando Yeshua voltar. Aí será resolvido.
Qualquer tentativa humana será frustrada. Porém, nós sabemos que Israel é a menina dos olhos de Deus. E é claro que o Senhor, em meio a essas guerras e perseguições, garante auxílio a Israel. É aí que entramos na porção dessa semana. Eu falei muito, mas não tinha entrado ainda. Entrei agora. Veja o que Deus fala para Israel em Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Que coisa, né? Israel é descendente de Abraão, amigo de Deus. Então você pode imaginar o cuidado que Deus tem com Israel. Tem muita gente que diz, mas Hitler matou Israel. Você já viu que Israel é um povo meio estranho? Meio diferente? Ó, Roma expulsou Israel de Canaã. Israel foi espalhado por toda a terra. Todo mundo rejeitou Israel. Todo mundo. Foi parar nas Américas, depois foi para a América do Norte. Mas você já percebeu que Israel, primeiro, não foi absorvido pelas nações. Segundo, se você vê a quantidade de judeu que ganhou prêmio Nobel, você vai ficar assustado. A maioria de quem ganhou o prêmio Nobel é judeu. E como se era sempre perseguido, como se não tinha nem lugar para morar, como se todas as nações, Portugal matou o judeu, Espanha matou o judeu, a Rússia matou o judeu, a Alemanha matou o judeu, não foram bem recebidos nas Américas. O único lugar mais ou menos é os Estados Unidos. Mesmo assim, o negócio está ficando ruim lá também. Foi expulso da Europa, da França, da Inglaterra. E é o povo que mais ganha prêmio Nobel. E você sabe, gente, que muita coisa que tu usa foi criada por judeu? Gilete. Tem um monte de coisa. Se você pegar a lista, você vai ficar bobo. Como que um povo assim, perseguido, pode ser tão sábio? E você vê judeu nas escolas mais famosas do mundo? Nem tanto. Quem foi que criou a teoria da relatividade? Um judeu. O mundo inteiro se debruça na teoria de Einstein. Pois é. Freud. Tem outros que a gente agora não se lembra. Newton. Gente, é um povo diferente. Você concorda comigo? Qual povo perseguido por todo mundo, odiado por todo mundo, vai gerar tantos benefícios assim para a sociedade? Para a humanidade. Sabe por quê, meu irmão? A sabedoria de Israel não é a sabedoria humana. A sabedoria de Israel vem do Deus Todo-Poderoso. Por isso, aonde eles param, eles prosperam. Gente, o Brasil tem terra fértil até no seu quintal. Você pega a terra no chão, bota no vaso, você não trata nada. Você põe uma semente ali, nasce. E o Brasil não consegue exportar, alimentar o mundo. Israel, um país menor que o Ceará, a sua maior parte da sua região é desértica. Eles estão plantando frutas no deserto, com gotejamento de água, e estão exportando fruta para a Europa. Explica para mim. É um povo diferente. Israel, ele tem de nação 70 anos. E é uma nação muito mais poderosa daquele tamanhozinho do que o Brasil.
O Brasil está com quantos anos? Mais de 500. 500, então, velho. Não tem nada. Hã? Uns 500 anos. Israel tem 70, gente. É ponta de lança em TI. Que todo mundo usa. Gente, queira ou não queira, tem algo de diferente, tem ou não tem? Ainda que tu não creia, se você fizer um estudo desse povo, você vai chegar a uma conclusão. Tem algo de diferente neles. A sabedoria deles não é humana, vem de Deus. Pode ter certeza. Deus guarda esse povo, Deus tem zelo com esse povo. Meu irmão, a Alemanha matou 6 milhões de judeus. Gente, praticamente exterminou o povo. Israel nem hebraico falava mais, falava a língua do povo que eles estavam. Mas está escrito lá na Bíblia assim, ó. Muita gente, não é da nossa época, mas das pessoas mais, vamos dizer, antigas, devendo ter ouvido assim, Israel nunca mais vai ser nação na terra. Foi ou não foi? E parecia impossível. Mas lá em Isaías está escrito assim, pode uma nação nascer em um só dia? Pois é, Sião está de parto e nascerá. Aleluia. Existe nação que nasceu em um só dia? Estados Unidos, para ser a nação que é, demorou quantos anos? Só de guerra. 100 anos. Irmão matando irmão, primo matando primo. Para virar a nação que é hoje. Israel em um dia virou nação. A ONU decidiu lá, foi um grupo de gato pingado de judeus, Ben Gurion, não foi o Ben Gurion, falou, Israel passa a ser nação a partir de hoje. Vieram os judeus, vindo da guerra, do sofrimento. Para pensar comigo, cada um falando uma língua. Veio os judeus que estavam entre os árabes, juntou ali aquele monte de gente, ninguém conhecia ninguém, ninguém falava a língua de ninguém, uma confusão. Hebraico já não se falava mais. Em menos de um mês, todos os países árabes atacaram Israel. Israel os rechaçou e dominou a maior parte da terra de Canaã. Você acha que isso é coisa de homem? Não. Hein? Claro que não. Isso é o braço de Deus, porque Deus disse que juntaria eles de toda a terra e colocaria na terra da sua herança. Ainda que a ONU não aceite, ainda que as nações não aceitem, ninguém tirará Israel daquele lugar. Vão tentar, mas não vão. Estão tentando. Tentaram, tentam e tentarão, mas não vão conseguir. E ainda que existam homens que tenham boa vontade para resolver aquele problema ali, não vão conseguir resolver. E eu digo a vocês, vai aparecer um homem que vai parecer que vai resolver. E aí, quando isso acontecer, cuidado, porque é o anticristo. E aí o mundo vai ficar terrível. Porque essa solução está na mão do nosso Mashiach, Yeshua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O dia que ele voltar, aí sim haverá a solução. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus e Deus nunca desamparou Israel, ainda que você diga por que Israel apanhou e morreu tanto em toda a terra. Não diga isso, porque os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. Deus não pensa como você. A Bíblia diz que assim como o céu é mais alto que a terra,
Assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. E olha o amor e zelo de Deus com Israel. E isso Deus vem repetindo desde o início. Veja lá em Devarim 7,6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Ah, não aceito isso. Problema seu. Deus não está nem aí porque você aceitou ou não. Ele escolheu. E você nota, gente, uma coisa interessante, que hoje Israel está falando o mesmo hebraico que falava antes de Roma invadir. Que nação é assim, gente? O mesmo hebraico. Se Paulo chegar hoje lá em Israel e conversar, todo mundo entende Paulo. E Paulo vai entender todo mundo. Existe isso em algum lugar? Diz aí para mim. Se você pegar o português, que se falava em Portugal, no período que Cabral descobriu o Brasil, se você pegar a carta, você não entende. Entende? Porque o português já mudou muito. Mas se Paulo chegar hoje, lá em Israel, pegar a Torá e ler, ele vai entender exatamente como ele entendia naquele período. Isso é a mão do homem? Hein? Isso não é a mão do homem. Vou ter isso de novo, porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de lhe seres o seu próprio povo acima de todos os povos que há sobre a terra. Inclusive, o Senhor repete que escolheu Israel. E mais, e nunca o rejeitou. Isaías 41:9. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Entendendo? E veja o que Deus fala para Israel em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está falando a Israel para não ter medo do inimigo, porque ele está constantemente com Israel nas batalhas. E mais, Deus o fortalece e o ajuda, o sustenta com a destra da sua justiça e o prepara para a batalha. E isto de Deus estar nas batalhas com Israel, ele mesmo já havia prometido desde que Israel conquistou Canaã, a sua terra da promessa, junto com Josué. Veja em Devarim 31:6-8. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo Israel, sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Israel está em guerra. Vai morrer soldado judeu? Vai. Mas sabe que Israel vai ter vitória? Vai. Sabe por quê? O braço do Senhor está com eles. E ninguém tira Israel daquele lugar. E Deus reafirma este compromisso com Israel em Isaías 41:13-14. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não temas, olha o carinho, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Agora, com respeito aos que se irritam contra Israel,
todos, sem exceção, serão envergonhados e confundidos, como Deus mesmo prometeu, lá em Isaías 41:11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Você já percebeu que desde que Israel voltou a ser nação, todas as guerras ele venceu? Você viu a quantidade de povo árabe em torno de Israel e o tamanho da terra de Israel? E você viu que uma aliança, eu acho que de 5 nações árabes invadiram Israel, e Israel rechaçou todos eles e ainda tomou terra deles? Gaza, ali parte do Egito, Israel tomou tudo, Líbano. Israel devolveu, mas Israel tinha tomado. Israel tomou uma terra do Egito cheia de petróleo. Você vê como Israel não quer petróleo. Israel devolveu. E você acha por quê? Porque Deus é quem ajuda Israel. Agora, com respeito aos inimigos, meu irmão, é essa. E quanto aos que guerreiam contra Israel, serão todos destruídos. Isaías 41:12. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os achará. Sabe o que Deus está dizendo? Eles serão destruídos no momento, todos eles. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. E vocês vão ver. E para Israel, Deus promete uma coisa muito interessante, que poucas pessoas prestam atenção. Vejam lá Isaías 41:15. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilhará, ou seja, vai destruir os montes, e os moerá, e os alteiros tornarás como a pragana. Trilho novo e dente agudo são, na verdade, armas para a derrubada de todo alteiro. E essa promessa, inclusive, já se cumpriu em Israel. E sabe o que é, meu irmão? Muita gente não presta atenção nisso. Vamos lá em 2 Coríntios 10, de 4-5. Olha aí, ó. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Mashiach. Não foi em Israel que Deus fez isso? Yeshua não é um judeu? Paulo não é um judeu? Pedro não é um judeu? Os 12 apóstolos não são judeus? A Bíblia que tu lê não é judia? E estas armas são, vamos ver em 2 Coríntios 6:7, a palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda. E essas armas espirituais são para Israel fazer o quê, meu irmão? Veja a resposta lá em Isaías 41:16. Tu os padejarás. Sabe o que é padejar? Hein? Destruir tudo. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e tu te alegrarás no Senhor, e te glorificará no Santo de Israel. E depois das vitórias de Israel, no final, o Senhor vai fazer maravilhas. Veja em Isaías 41:17-19. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. E sabe por que tudo isso, meu irmão? Isaías responde, Isaías 41:20.
para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor é quem faz isso, e o Santo de Israel foi quem criou todas as coisas, para que também todas as nações aprendam e saibam, presta atenção, o que todos os animais sabem, e que toda a terra, os montes, as árvores sabem, e até os peixes sabem. Sabe o que? Jó te vai responder, Jó 12, de 7 a 10. Mas pergunta agora aos animais, e a cada uma delas te ensinará. Pergunte às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Qual dentre todas essas coisas que citei não entende que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Shabbat Shalom. Glória ao nosso